pouco, questão de minutos, terminou também no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro segurou um importante resultado, venceu o Flamengo 2-1, jogando desde o final do primeiro tempo com um homem a menos. O Elias acabou sendo expulso, o VAR foi utilizado lá em Belo Horizonte e a gente acompanha os gols da vitória do Galo contra o Flamengo. Faz também um belo início de Brasileiro, o Atlético. Aí a saída errada do Rodrigo Caio e olha o gol que vai marcar o Casares. Olha a tranquilidade do Casares na hora de finalização. Na hora da finalização deixou o Rodrigo Caio e o Diego Alves em um mesmo drible no chão. Um golaço. Ok, recebeu a bola livre dentro da área, né? Ele, o goleiro, mas demorou um pouco para definir. E chamou para dançar os dois zagueiros do Flamengo. Jogada de quem tem muita habilidade, mas que tem também sangue frio. Não se afobou na frente do goleiro. Belíssimo gol. Esse também é um belo gol do Flamengo. Olha o Bruno Henrique aí empatando o jogo logo depois. Tudo igual no primeiro tempo, 1-1. Belo gol também do Bruno Henrique. Esse está correspondendo com a camisa do Flamengo. Esse é muito bom jogador, né? Faz duas funções muito bem. Jogando como centroavante, pode jogar aberto, um atleta completo. Bom, a temporada dele é excelente, ao contrário do Gabriel, o Gabigol, que caiu muito de produção nos últimos jogos. Aí o gol, outro golaço. Um jogo de belíssimos gols. O Léo Duarte foi cortar o Tchará de primeira. Detalhe, mais uma vez é bom lembrar, o Atlético aí com um a menos. No finalzinho do primeiro tempo, o Elias acabou sendo expulso. Para mim, uma infelicidade do Léo Duarte. Dentro da área, você tem que definir o lance. Ele não definiu o lance, ele não afastou a bola, ele não dominou. Ele jogou um pouquinho mais para frente e ninguém esperava que o Casares fosse girar dali e bater como bateu. Lembrando Van Basten, na seleção da Holanda, lá em 1988, na final da Euro. Claro, guardadas as devidas proporções, mas um chute sem ângulo que pouca gente imaginava que ele fosse tirar dali. E outra coisa, não acreditar, outro erro dos dois zagueiros do Flamengo, não acreditaram que o Casares pudesse fazer aquilo. Não tem que imaginar, tem que encurtar, não deixar ele pensar, não deixar espaço. Teve espaço, ele vou chutar. E acertou uma pedrada lindíssima. A partir daí, a gente está vendo os melhores momentos do jogo. A partir desse gol, que foi com 1 minuto e meio do segundo tempo, o gol do Tchará, 1 minuto e meio. O jogo acabou, só deu Flamengo. O Abel chegou a tirar um zagueiro, o Léo Duarte, para botar atacante, botou o Vitinho, botou o Lincoln no lugar do Arrascaeta, depois foi para dentro, botou mais gente no ataque e não conseguiu. Pressionou, martelou, cruzou 800 bolas na área, teve a perder de vista o número de escanteios e a defesa do Atlético muito sólida. Se posicionou toda dentro da grande área e ficava ali só tirando. Teve defesa do Vitor, defesas do Vitor importantes no segundo tempo, bolas que passaram raspando a trave. O Flamengo teve tudo para pelo menos buscar um empate, mas a bola não entrou. Mérito do Atlético Mineiro, azar do Flamengo, que teve o domínio completo, mas não conseguiu furar a zaga adversária. O Atlético vence, o Flamengo perde a segunda no Campeonato Brasileiro. E detalhe, Facincani, o Flamengo já tem 7 gols sofridos também nessas 5 primeiras rodadas da competição. Defesa se comportou bem contra o Corinthians pela Copa do Brasil, segurou a onda lá em Montevidéu no empate com o Peñarol, que garantiu o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, mas nesse início de Campeonato Brasileiro preocupa o sistema defensivo do Flamengo. Ou estou exagerando, Facincani? Não, claro que preocupa. Um time desse nível não pode levar 7 gols em 5 jogos, né? Também uma média de 1 gol por jogo. Para uma equipe que quer brigar na parte de cima da tabela, você já entrar com a certeza que leva um gol, te obriga já a jogar de uma forma muito mais exposta e às vezes muito mais insegura daquilo que seria um time que tem uma defesa muito mais sólida, né? Então já começa no princípio básico que o Eugênio falou agora, de você saber se defender. Se o time já entra tomando um gol é porque a defesa tem um certo tipo de problema. Hoje foi uma noite infeliz dos dois jogadores, né? Do Rodrigo Caio e também do próprio Léo Duarte, com erros individuais que geraram as jogadas que resultaram em gol do Atlético Mineiro. Mas por outro lado também dá pra gente colocar duas coisas. Primeiro, o segundo tempo do Atlético foi com 1 a menos, então natural que o Flamengo se lançasse mais ao ataque, até pela matemática dos jogadores em campo. O Flamengo tinha uma superioridade em relação ao rival. E em segundo, o Atlético Mineiro tem 2 jogadores que eu acho que são bem diferentes em relação ao que o Levir não escalava. Né? O Casares, que a gente sabe que tem alguns problemas extra-campo, mas bola por bola ele é muito bom jogador, né? Você tem que ter o tato e tem que ter principalmente o cuidado de saber lidar com o atleta
que tem esse potencial, mas que pode se perder a qualquer custo. Não dá para você abrir mão de um jogador como o Caçares, tão importante, ainda mais num primeiro semestre que era de suma importância para o Atlético, de Libertadores, de qualificação, e o time perdeu o grande objetivo da temporada. E o Thiará, que não era escalado. O Thiará é um atacante diferente em relação ao que o Atlético tem de elenco. Então olha só como a entrada novamente desses dois jogadores fez com que o Atlético nesses últimos jogos crescesse um pouco de produção. Mesmo na derrota para o Palmeiras, esses caras foram aqueles que no último final de semana criavam um pouquinho mais de perigo e que hoje foram decisivos no jogo contra o Flamengo. Alguns jogadores, ô Silva, independentemente de qualquer situação, quando eles são diferentes perante o elenco que você tem à disposição, não podem ficar fora. E o Levir abrir a mão, o resultado dá nisso também, de um time que teve insucesso também pela falta de qualidade. O Atlético segurou uma pressão muito grande e a gente vê pelos lances, Eugênio, que o goleiro Vitor voltou a atuar muito bem, fez uma grande partida. Sim, exatamente em cima disso, eu tenho aqui, para ilustrar, eu falei aqui, brincando, né, 800 cruzamentos, não foram 800, foram 45 cruzamentos. Brincadeira? 45 cruzamentos do Flamengo, 37% deles que encontraram jogadores do Flamengo na área. Foram 16 escanteios a favor do Flamengo contra 2 do Atlético. Foram 19 finalizações do Flamengo, 10 na direção do gol. Olha só o volume. E no segundo tempo, 63% de posse de bola. O Flamengo massacrou o Atlético, mas a bola não quis entrar. E não quis entrar por conta de um personagem que a gente já conhece. São Vitor está falando lá no Estádio Independência.